Senhores deputados, senhoras deputadas e senhores deputados, muito boa tarde a todos os presentes. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Verifico que há quórum e que estão presentes todos os grupos parlamentares que integram a Comissão. Os senhores deputados têm presente a ordem de trabalhos. Eu queria dar algumas informações antes de iniciarmos propriamente a nossa ordem de trabalhos. Em primeiro lugar, para dizer que vão ser distribuídas alguma correspondência que nos chegou, cidadãos que se dirigiram à Assembleia por correio eletrónico, dirigindo especificamente a esta Comissão, e, portanto, vai ser distribuída a cópia a cada um dos seus deputados para os efeitos que entendam convenientes. Ainda eu queria informar que, nos termos da lei, os membros da Comissão de Inquérito devem preencher uma declaração declarando a inexistência de incompatibilidades ou de conflitos de interesses relativamente ao objeto da Comissão e, portanto, vai ser distribuída a declaração, pedi aos seus deputados que a assinassem e que a devolvessem. Ora bem, foi-me solicitado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão que suscitasse O Partido Socialista tem propostas para o regulamento da Comissão, que é o primeiro ponto da ordem de trabalhos, mas que tem implicações com a metodologia a seguir. E, portanto, o Sr. Deputado Jorge Lacão pediu que submetesse à Comissão pudesse ser distribuída, porque ela tem tudo a ver com a metodologia dos trabalhos. E o regulamento já decorre depois dessa própria metodologia, não tem mistério nenhum, mas seria mais racional discutir a metodologia primeiro, o regulamento a seguir. de audições e de documentação a solicitar, e temos esta proposta que acabou de entrar, que tem que ver com a metodologia da Comissão, subscrita por deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, não é? Já agora, e, portanto, Sr. Deputado Casa Bernourim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, já que aproveitando o ensejo do Sr. Presidente ter referido os requerimentos do Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta também já requerimentos a pedir documentação e audições. Srs. Deputados, então eu sugeria o seguinte, que estes documentos pudessem ser já copiados e distribuídos enquanto seguimos os nossos trabalhos. Se for necessário far-se alguma pausa, talvez não seja necessário, podemos começar por discutir então a metodologia enquanto estes documentos serão distribuídos. Não sei se... Então, nesse caso, vamos proceder à distribuição dos documentos, fazemos uma breve pausa. A gente recebi o projeto de regimento. Recebemos um e-mail de convocatória. Eu vou-nos enviar já. Está tudo bem. Está reduzido ao mínimo. Reduzido ao mínimo. Fiz, é mais reduzido. Mas está bem, não tem. Até foi um bocadinho longe demais, que eu até penso que é. Agora, não sei o que é que eles querem das questões metodológicas aqui do Lacão, é que temos que entender.
Srs. Deputados, enquanto os documentos são copiados para serem distribuídos, e porque também se prende com a metodologia a seguir, temos a proposta que o PSD apresentou na última reunião. E, portanto, creio que nós podemos funcionar sem necessidade de aprovar já o regulamento. O regulamento tem que ver, obviamente, com os trabalhos que vamos prosseguir no inquérito parlamentar, mas nós mesmo sem ter o regulamento aprovado estamos em condições de nos reger subsidiariamente pelo regimento da Assembleia e começar a funcionar. E, portanto, para além das propostas que vão ser distribuídas, temos uma proposta que já tinha dado entrada na última reunião, apresentada pelo PSD, que propõe que seja promovida com caráter de urgência uma auditoria externa e independente à gestão do BANIF, à evolução do valor do banco e às medidas de recapitalização pelo Estado em janeiro de 2013, assim como à resolução do banco e à venda da respectiva atividade do Banco Santander Tota. Creio que podemos apreciar esta proposta e votá-la e depois prosseguiremos os trabalhos com a apreciação das propostas que deram entrada, precisamente pela ordem porque deram entrada. Eu daria então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Albeiro Amorim para apresentar esta proposta querendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD entende que o principal objetivo de uma comissão de inquérito, qualquer comissão de inquérito, é o apuramento dos factos. E os factos, mesmo antes da decisão que levou à constituição desta comissão de inquérito, são controvertidos e, inclusivamente, nas reuniões que já foram feitas noutra comissão, designadamente na Comissão do Orçamento, nas audições que foram feitas a responsáveis políticos e do Banco de Portugal, percebeu-se que há, de facto, uma visão completamente diferente dos factos. E, por isso, o nosso pedido de auditoria externa e independente tem como escopo fundamental um auxílio que consideramos imprescindível no apuramento da verdade daquilo que se passou. Estamos dispostos, atendendo ao decurso do tempo e, inclusivamente, sabendo que poderá haver, a Comissão pode sobrestar nos seus trabalhos durante o período da discussão da especialidade do Orçamento, estamos dispostos a reduzir o objeto do nosso requerimento. Mas julgamos que o ponto fundamental, que isto é, uma entidade que seja verdadeiramente independente, isto é, não ligada a nenhum dos intervenientes no processo que levou à resolução do BANIF, que faça o apuramento dos factos que a nós nos parecem relevantes. Não oferecemos no requerimento, nem nesta apresentação, nenhuma preferência por nenhuma entidade que possa ser, digamos assim, a mais competente para a realização dessa mesma auditoria. Mas julgamos que este auxílio de uma auditoria externa independente conferirá robustez aos nossos trabalhos e uma certeza que, de facto, eles necessitam. Não acreditamos em argumentos que temos visto ser propalados, enfim, nos vários debates que se têm realizado, não apenas no Parlamento, mas em lugares adjacentes ao Parlamento, no debate político, de que a auditoria externa independente, por ser pedida pelo PSD, é menos capaz, menos viável ou menos curial do que outros eventuais pedidos que vão mais ou menos no mesmo sentido. E é exatamente nesse propósito que o Grupo Parlamentar do PSD declara a sua predisposição para apoiar qualquer requerimento de qualquer grupo parlamentar que vá no sentido da realização de uma auditoria externa independente a quaisquer factos, desde que o objeto, ainda que mais reduzido do que aquele que nós apresentamos, vá, digamos assim, num sentido relativamente coincidente com o nosso, que é um auxílio no apuramento da verdade dos factos. Pensamos que isso é fundamental. A comissão de inquérito que antecedeu, e eu peço desculpa de estar novamente a falar nessa comissão de inquérito, mas inclusivamente há muitos senhores deputados da atual comissão de inquérito que pertenceram ao elenco da comissão de inquérito do BEGES, e na comissão de inquérito do BEGES houve, em relação a matérias desta natureza, não exatamente mas em matérias que diziam respeito ao apuramento dos factos, houve sempre uma coincidência de vontades. E eu queria, desde já,
fazer um apelo a todos os grupos parlamentares para que em matérias que não tenham conotação política, mas em que a imagem que damos aos portugueses é de estarmos dispostos a fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para apurar a verdade dos factos, que não haja aqui controvérsia e disputa política e que aqui, neste momento inicial, saibamos todos estar de acordo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP, tendo em conta o requerimento apresentado pelo PSD, mantém a posição que no essencial foi já transmitida e assumida no plenário da Assembleia da República. Aliás, seria estranho que agora, até num âmbito ainda mais alargado do que aquele que já foi definido para o funcionamento da Comissão, a Comissão viesse a aprovar algo que havia sido rejeitado no plenário, apesar de no plenário ser num escopo ainda mais limitado. E mais estranho seria ainda que as comissões de inquérito se habituassem a este esquema de outsourcing das suas competências, o que nos parece de todo estranho, principalmente tendo em conta que o apuramento dos factos que cabe a esta Comissão não se relaciona necessariamente com o tipo de apuramento de factos realizados por uma auditora externa, que seria, muito provavelmente, o tipo de entidade a contratar. Aliás, na verdade, aquilo que nós verificámos precisamente na Comissão de Inquérito do BGES é que muitas destas auditoras externas são peritas em falsificar a verdade e não em denunciá-la. E, portanto, estaríamos a colocar nas mãos daqueles que são um agente fundamental na deturpação da verdade a nossa interpretação de factos. Cada grupo parlamentar definirá aquilo que para si deve ser entendido como referencial ou factual, nos termos também do seu entendimento político e ideológico, e parece-nos que no âmbito de uma comissão de inquérito isso será, sem dúvida, muito mais adequado do que permitir que uma qualquer auditora externa, além de todas as questões que já coloquei sobre a externalização de um trabalho que deve caber a uma comissão de inquérito, que viesse a ser uma auditora externa a definir qual seria o contexto técnico que deveríamos considerar verdadeiro. Portanto, o banco deve dispor de um conjunto de auditorias, aliás, elas terão de ter sido realizadas forçosamente, porque a lei assim determina. Elas serão certamente parte do nosso acervo de documentos, certamente serão pedidas a breve trecho, aliás, muitas delas já são públicas. E, enfim, no âmbito do trabalho do Banco de Portugal, se eventualmente o Banco de Portugal entender que devem ser feitas auditorias para o apuramento de algum facto que caiba no âmbito das tarefas do Banco de Portugal, não é certamente no âmbito do apuramento das responsabilidades políticas como uma comissão de inquérito, evidentemente que essas auditorias poderão ser instrumentos para esta comissão. Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Mortágua. Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta que o PSD aqui apresenta hoje já foi rejeitada em plenário e é apresentada agora de uma outra forma. Aliás, não é costume haver propostas que são rejeitadas em plenário e depois voltam a ser apresentadas, mudando um bocadinho o âmbito. E os argumentos são os mesmos. Uma coisa é a necessidade de apoio técnico, auxílio específico para tarefas específicas. Outra coisa é contratar uma entidade externa para analisar a intervenção no BANIF, a evolução do BANIF, a resolução do BANIF, a venda do BANIF, porque esse é o âmbito da Comissão de Inquérito. O que se está a fazer é criar uma comissão de inquérito externa e independente, como se a comissão de inquérito não fosse capaz de avaliar as coisas de forma independente, dizendo que na comissão de inquérito fica apenas o político, como se fosse para já possível delinear uma barreira entre o político e a verdade, como se o político não pudesse chegar à verdade, tentando desvalorizar o trabalho da própria comissão de inquérito, e por isso parece-me que este requerimento continua a não cumprir os objetivos. E, sobretudo, porque faz um pedido de auditoria externa sem antes analisar as reais necessidades técnicas no caso do BANIF. Eu, se calhar, posso esperar um bocadinho até este processo terminar. Acho que está melhor. E, portanto, faz um pedido de auditoria técnica sem antes analisar as reais necessidades técnicas que os deputados desta Comissão vão precisar. E até pode
mesmo ser leviano, peço desculpa a palavra, porque está a assumir um compromisso financeiro enorme por parte da Assembleia da República, sem antes perceber que auditorias é que já existem e que necessidades técnicas é que são de facto identificadas ou não. E eu acho que estabelecer um paralelo com a Comissão de Inquérito do BES para pressionar agora esta proposta, este expediente, é forçado e dá uma imagem falsa e errada do que foi a Comissão de Inquérito do BES. Eu lembro-me que no caso do BES nós tivemos acesso a 2 documentos, 2 auditorias foram muito importantes, pedidas pelo Banco de Portugal, com um âmbito muito limitado. Uma auditoria foi um esquema de triangulação complexo de obrigações e a outra era, no âmbito do ETRIC, o balanço consolidado de uma instituição. Não havia auditorias ao processo de resolução do BES, não houve auditorias à evolução do BES, não houve auditorias à venda ou não venda, nem ao plano que o Governo delineou para o novo banco. E, portanto, é errado estabelecer um paralelo entre as auditorias externas que houve no caso do BES, que foram pedidas pelo Banco de Portugal, com objetos e objetivos muito delimitados, dizendo que agora se quer fazer uma auditoria externa a tudo. E, por isso, voltamos a rejeitar este requerimento. Ele é errado, sobrepõe-se à Comissão de Inquérito, desvaloriza a Comissão de Inquérito e voltamos a dizer, a Comissão de Inquérito tem que ter os recursos técnicos, mesmo que isso implique pedir auditorias independentes, para resolver necessidades específicas que identifique. Não vai dizer a priori que precisa de recursos técnicos para analisar tudo. Porque eu acho que isso até é desvalorizar o trabalho técnico que nós, deputados que estivemos na Comissão de Inquérito do BES e do GES, tivemos para além das auditorias. Portanto, acho que deixemos a Comissão de Inquérito a começar, vamos pedir as auditorias já existentes e criemos agora as condições para ter um apoio técnico especializado para nos ajudar nas operações que precisem de apoio técnico e não para substituir a Comissão de Inquérito. Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate foi feito no plenário, em grande medida, e obviamente sabemos quais foram as posições que todos os partidos tiveram no plenário, os que rejeitaram liminarmente qualquer tipo de exercício deste género, aqueles que apoiaram esta solução, como foi o caso do PSD e do CDS, e aqueles que admitiram outro tipo de exercício. O que nós dizemos é que mantemos a coerência relativamente à posição que exprimimos no plenário. Nós no plenário exprimimos a posição de abertura a um exercício deste género, ou seja, a uma auditoria externa independente que pudesse avaliar este âmbito ou outro, se outro for considerado mais adequado, e, portanto, não nos parece que faça sentido mudar de posição na Comissão em relação àquilo que exprimimos no plenário. Agora, convém também que, pelo que se lê na comunicação social e eventualmente nos documentos que estão a ser distribuídos agora, não sei se sim, se não, que, a haver propostas supostamente alternativas, elas não sirvam apenas para limpar aquilo que foram as posições de alguns partidos no plenário de alguma abertura a algum tipo de exercícios e que sejam verdadeiras propostas concretas, porque aquilo que não pode acontecer é esta Comissão começar com um exercício de hipocrisia, que é rejeitar aquilo que rejeitou no plenário, certo, isso será até aí a coerência, mas depois aprovar qualquer coisa porque algum grupo parlamentar e não outros disse que estaria disponível em comissão para qualquer coisa que não fosse aquilo que o PSD estava a propor em plenário. Eu só não sou mais concreto já, porque ainda não tive a oportunidade de ver a proposta que aqui venha, mas se vier, dilo-ei, e dilo-ei que dentro da coerência daquilo que foi a posição do CDS, também não votaremos contra essa outra qualquer coisa que qualquer geringonça venha a ser capaz de fazer em alternativa a esta proposta, que é articulada e tem um fim conhecido desde o início. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, peço desculpa de começar já por si por causa da história da geringonça. Isto é uma comissão de inquérito, vamos tentar manter um nível compatível com o grau de exigência que aqui nos trouxe. Fazemos um juramento e assumimos uma responsabilidade de estar à altura de uma enorme
questão que envolve o país. Não é para virmos aqui esgrimir de forma simplificada argumentos de arremesso político uns em relação aos outros. Portanto, convém que nós nos concentremos no essencial. E o essencial é o seguinte: em primeiro lugar, por razões de oportunidade, depois por razões institucionais e, finalmente, também por razões jurídicas, a proposta apresentada pelo PSD, e creio que acompanhada pelo CDS, por aquilo que se ouviu, não pode, a meu ver, ser aceito. Em primeiro lugar, por razões de oportunidade. O Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim apresenta o fundamento para o requerimento com o objeto apresentado ou com outro que viesse a ser considerado. O Sr. Deputado João Almeida diz avaliar com este âmbito ou com outro. Ó, Srs. Deputados, então consideram de uma importância relevante suscitar uma audição externa sobre um objeto que nem são capazes de determinar qual fosse. Este ou qualquer outro. Este ou qualquer outro. Isto só indica que há aqui uma atitude que é completamente prematura em relação à evidência. E a evidência é que esta Comissão tem que definir claramente quais são as necessidades de investigação que vai ter pela frente e, em função das necessidades de investigação que vai ter pela frente, de determinar quais são as necessidades técnicas que terá para apurar aquilo que considerar necessário apurar. Por razões de oportunidade, não se pode suscitar um pedido de audição externa quando a Comissão nem sequer fixou ainda verdadeiramente o objeto em relação ao qual vai orientar as suas avaliações. Em segundo lugar, por razões institucionais. Uma audição externa pressuporia, uma auditoria externa pressuporia inevitavelmente que uma entidade privada viesse a ter capacidade de avaliação de procedimentos de natureza institucional, sejam para além daqueles que estão fora da órbita do Estado português, instituições do âmbito da União Europeia, provavelmente, seja o Banco de Portugal, que tem um estatuto de independência, como todos sabemos, implica um respeito pelo grau de autonomia que lhe está legalmente conferido, e, portanto, uma entidade particular não tem poderes de autoridade para inquirir a partir de uma externalidade em relação a instituições relativamente às quais essa competência não lhe podia ser outorgada, nem nós o poderíamos fazer. E depois, por razões jurídicas óbvias, que os senhores deputados, a meu ver, deviam ter ponderado. É porque nós estamos aqui no âmbito de uma lei. Há uma lei que regula as competências das comissões de inquérito. E a lei que regula as competências das comissões de inquérito determina, no seu artigo 16º, que as comissões de inquérito podem requisitar e contratar especialistas para as coadjuvar nos seus trabalhos, mediante a autorização prévia do Presidente da Assembleia da República. Ora, se a Comissão de Inquérito, no desenvolvimento dos seus trabalhos, e daqui a pouco, quando formos à metodologia, voltaremos a falar disso, sentir necessidade de ser assessorada em termos de qualidade que possa ultrapassar as nossas próprias capacidades de averiguação enquanto deputados aqui constituídos. Se viermos a considerar que a assessoria de que o Parlamento pode dispor à partida, e quando falarmos da metodologia falaremos da possibilidade de contar com o apoio técnico dos membros da UTAL. Se para além disso algum outro tipo de avaliações se revelar necessário ser feita, então ela teria que ser feita com toda a ponderação e a eventual contratação dessa função especialista para coadjuvar a Comissão teria que ser na órbita das orientações estabelecidas pela própria Comissão. Nada disto foi feito, nada disto está preparado e, manifestamente, nada disto foi pensado. Portanto, senhores deputados, voltaremos ao tema agora, quando chegarmos à fase da metodologia, mas para concluir que, por razões de oportunidade, por razões de responsabilidade institucional e por razões de delimitação da nossa competência jurídica, o requerimento do PSD, tal como foi apresentado, não pode ser por nós aprovado.
Sr. Deputado João Almeida está inscrito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer ao Sr. Deputado Jorge Lacão que as considerações iniciais que fez não fazem qualquer sentido e tem toda a razão, ou pelo menos tem todo o direito de poder esgrimir a sua argumentação como fez relativamente a uma proposta, não tem de tentar impor argumentos de autoridade no início de uma comissão de inquérito, nem em comissão absolutamente nenhuma. O Sr. Deputado aqui tem tantos direitos e tantos deveres como qualquer outro deputado. Eu já tive o prazer de ser vice-presidente do Sr. Deputado numa comissão de inquérito e nem sequer foi necessário, em caso nenhum, haver qualquer problema, porque em termos de mesa sempre nos entendemos, mas o Sr. Deputado tem uma tendência para, nestes momentos, gostar sempre de fazer esse tipo de proclamações, não sei bem para que efeitos, falo-á com certeza por outros efeitos, não fará para condicionar a bancada do CDS, nem este deputado em concreto, era só para lhe dizer isso. Sr. Deputado Carlos Alberto Amorim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, com 2 pontos em relação à argumentação, que foi clara no que toca às suas intenções, que foi expressada aqui pelos representantes dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Em primeiro lugar, começando pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, não se confunda a possibilidade, quase que diria, dialogante, que foi por mim avançada logo no início da minha intervenção, de poder reduzir o objeto, como nós não sabemos que objeto é que queríamos para uma eventual auditoria externa. Foi uma disponibilidade, foi um ato de boa vontade dialogante, que me parece que é fundamental numa comissão de inquérito e no início de uma comissão de inquérito, como se antevê que esta venha a ser, ou que se antevia, quase que me atrevo a dizer, até ao início desta reunião. E, portanto, aquilo que o grupo parlamentar do PSD disse, pela minha voz, foi que estávamos disponíveis para negociar o objeto, eventualmente restringindo o objeto. E isto porquê? Exatamente porque no debate que foi feito no plenário a este propósito também, ou com um objeto bastante similar ao que agora estamos aqui a ter, um dos argumentos que foi avançado contra a auditoria externa independente foi o tempo. Foi dito por mais do que um grupo parlamentar, e designadamente já agora pela senhora deputada Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, que não havia tempo. E, portanto, tendo isso em consideração, o PSD disse que eventualmente poderíamos negociar uma diminuição do objeto, desde que alguns dos pontos fundamentais acabassem por ser focados. E em relação à senhora deputada Mariana Mortágua, eu tenho que dizer, senhora deputada, eu lamento muito o que vou ter que lhe dizer, mas eu fiquei muito surpreendido com a sua intervenção, porque ela contradiz de forma flagrante aquilo que a senhora deputada anunciou no debate parlamentar e no plenário. Eu tenho aqui a ata e vou-lhe ler, quando a senhora deputada, dirigindo-se ao senhor deputado António Leitão Amaro, diz: senhor deputado António Leitão Amaro, vou-lhe dizer uma coisa, vai haver uma auditoria externa e ela será a primeira proposta que o Bloco de Esquerda fará dentro da comissão de inquérito, mas não aqui como um truque. Ou seja, a senhora deputada disse que a nossa proposta da auditoria externa independente era um truque, mas avisou que a primeira proposta que o Bloco de Esquerda ia fazer era exatamente no sentido da realização de uma auditoria externa independente, que nós avisamos já. Se a senhora deputada avançar com uma proposta nesse sentido e se ela for séria, o grupo parlamentar do PSD estará ao seu lado e votará essa auditoria externa independente. Estamos à espera a que a senhora deputada cumpra a sua palavra e a nossa disponibilidade é de tal forma abrangente que até pode ser uma auditoria externa, entre aspas, independente, e eventualmente até realizada por alguém cuja independência não pode ser posta em causa, como, por exemplo, o senhor professor Francisco Louçã. Se a senhora deputada quiser, nós também queremos e vamos para a frente no sentido de uma auditoria externa que cumpra aquilo que a nós nos parece fundamental: apurar a verdade. Agora, o que parece que já concluir-se, o que parece já concluir-se das intervenções dos grupos parlamentares do Partido Socialista e dos seus aliados da esquerda é o seguinte, e lamento ter que dizer isto e não pensei que o viesse dizer na primeira reunião.
Os senhores deputados não querem uma auditoria externa independente. Umas vezes é por causa do tempo, e não estou a falar do clima, outras vezes é porque há argumentos institucionais e jurídicos que servem mais ou menos, são relativamente adaptáveis a quaisquer razões. A verdadeira intenção é clara e é clara para toda a gente que está aqui nesta sala e que nos está a ouvir fora desta sala. Não estão interessados em apurar a verdade dos factos. Se querem usar o rolo compressor da maioria logo na primeira reunião desta comissão de inquérito, acabando por maculá-la eventualmente até de forma fatal, o grupo parlamentar do PSD apenas tem a que dizer, em primeiro lugar, que lamenta muito estas posições e em segundo lugar, pela nossa parte, estaremos sempre na disposição de apoiar qualquer proposta que vá no sentido do apuramento da verdade dos factos, que é aquilo que aqui nos traz. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Deputada Marina Mortágua. Sr. Deputado, apenas para repor aqui alguns argumentos. Nós sempre defendemos, aliás, desde o primeiro dia em que comentámos o BANIF, que era preciso fazer uma auditoria externa independente e uma avaliação das operações ao BANIF. Eu sempre disse, e disse nesse debate do plenário, o Sr. Deputado tem a ata e sabe, que não contavam com o Bloco de Esquerda para entregar milhões de euros a uma entidade privada para analisar um âmbito que nem estava definido. E por isso chegámos aqui a uma proposta que é convocar técnicos da UTAU, são técnicos externos e independentes que possam analisar as operações. E eu até lhe digo já qual é o âmbito que está nesta proposta, qual é o âmbito que eu pretendo que seja, e já pedi documentação para isso mesmo, que é todas as operações que o BANIF fez desde o momento da sua recapitalização, acima de 1 milhão de euros. Pedi toda a documentação ao BANIF e é necessário que a UTAU, com o seu apoio técnico, possa fazer uma auditoria a essas operações. É um âmbito limitado, os técnicos estão cá, as duas propostas estão cá no primeiro dia da Comissão. Agora, não conte com o Bloco de Esquerda para contratar uma Price, ou uma KPMG, ou uma Deloitte, para vir fazer uma auditoria com um âmbito mais abrangente, ou tão abrangente como uma comissão de inquérito, e isso eu sempre disse que não fazia. Se, entretanto, procurarmos encontrar uma solução que fosse barata à Assembleia da República, que fosse flexível, porque está sempre cá para responder às necessidades em cada momento do tempo, e que fosse inovadora já agora, que são os técnicos da UTAU. Se conseguimos encontrar essa solução, eu até acho que devia ser uma solução que agrada a quem queria uma auditoria externa independente, porque mais do que uma auditoria externa independente, vão ter agora técnicos à disposição da Comissão para em cada momento poder corresponder às necessidades que nós vamos encontrando. E isto é a solução, quer queiramos, quer não, que melhor protege a Comissão, que melhor protege os prazos da Comissão, porque estão a trabalhar em paralelo connosco, e que melhor protege a independência, porque não estamos a pedir a nenhuma entidade privada externa para vir auditar nem substituir-se à Comissão. E por isso, sim, acho que esta é uma boa solução para cumprir um propósito, que é o de poder ter uma avaliação independente e técnica de operações e de âmbito específico de operações do BANIF. Muito obrigado. Sr. Deputado João Galamba. Prescindiu. Senhores deputados, não havendo mais intervenções sobre este ponto, eu creio que estamos em condições de passar à votação do requerimento apresentado pelo PSD. Portanto, senhores deputados, vamos passar à votação do requerimento. Senhor Deputado Carlos Abreu Amorim. Sobre este ponto e não sobre outro. O requerimento? Não, eu ia pôr à votação o requerimento do PSD. Está bem, então, peço desculpa. Sim. Portanto, vamos votar o requerimento do PSD. Portanto, pergunto quem é que vota contra. Quem vota a favor? E pergunto se alguém se abstém. E, portanto, o requerimento teve os votos contra dos deputados do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Teve votos favoráveis dos seus deputados do PSD e do CDS e, portanto, este requerimento foi rejeitado. Senhores deputados, sobre outros documentos que deram entrada na mesa. Em boa verdade, os requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD não carecem de votação, porque trata-se de requerer audições e pedidos de documentação. Em todo o caso, apesar de não ser necessário submetê-los à votação, eu pergunto se os senhores deputados quiserem dizer alguma coisa em sua apresentação, mas entanto o Sr. Deputado Jorge da Capela falava para... À guisa de interpelação, agora é que faria sentido
voltar à ordem de trabalhos com a alteração dos pontos para passarmos à metodologia, porque tudo já tem a ver com a metodologia. Por razões de respeito pela precedência da proposta apresentada pelo PSD, que já vinha da reunião anterior, não vimos nenhuma dificuldade em que ela fosse discutida à cabeça. Mas agora talvez pudéssemos voltar à ordem de trabalhos com a proposta de alteração do ponto 2 para o ponto 1. Em verdade é isso que vamos fazer, porque as propostas, os requerimentos apresentados quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PSD, não carecem de ser submetidos à votação, porque são pedidos de audiências e pedidos de documentação sobre os quais havia um entendimento, menos que os deputados considerem que esse entendimento não é válido, de que a mesa estaria mandatada para aceitar os pedidos de documentação e as propostas de audições que fossem feitas. Naturalmente, que depois de compulsadas poderá haver, enfim, uma deliberação global da Comissão. E, portanto, para além disto, o que teremos mais de deliberar é sobre a metodologia que foi proposta e consta de uma proposta apresentada pelo PS, pelo Bloco e pelo PCP. Se o Sr. Presidente achar que é o momento de me poder dar a palavra para o efeito. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os pedidos, designadamente, de documentação, nós fizemos um pedido bastante extenso de documentação. Penso que o do Bloco de Esquerda, embora só o tenha visto agora, também vai mais ou menos no mesmo sentido. Seria conveniente, dado o calendário desta Comissão e o calendário orçamental, eu pedia que o Sr. Presidente fizesse esses pedidos de documentação o mais rapidamente possível. Era só isso. Com certeza. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a preocupação que tivemos ao apresentar esta proposta de deliberação, que tem tudo a ver com a metodologia da Comissão, foi precisamente para podermos concorrer, não apenas nós, mas os vários subscritores da proposta em causa, para, de alguma maneira, contribuir para a racionalidade dos trabalhos que agora se iniciam. E, nesse sentido, como os senhores deputados podem ver, nas propostas que se fazem, e eu vou passar a referi-las ponto a ponto, há essa preocupação de racionalidade. Em primeiro lugar, reconhecendo, desde logo, a importância de aprovarmos hoje, segundo creio falaremos a seguir, o regulamento de funcionamento da Comissão. Aproveito para dizer já, a propósito deste ponto, e nos exatos termos em que está apresentado esta proposta de deliberação, que, se ela for aprovada tal como está feita, daqui decorrerá uma cirúrgica alteração à proposta de regulamento, tal como foi distribuído pela mesa. Os senhores deputados terão verificado que na proposta de regulamento, eu não vou discutir o regulamento todo, mas só me estou a cingir este ponto, porque tem a ver agora com a proposta de deliberação que está a ser apresentada, há uma grelha de tempos para audição que confere os tempos distribuídos em 3 rondas, com atribuição de tempos em cada ronda aos grupos parlamentares. E o nosso entendimento, que aliás creio que não é sequer especialmente inovador relativamente a procedimentos também já ocorridos noutras comissões de inquérito, é o de reconhecer que nas comissões de inquérito, para além da realidade de grupos parlamentares, há a realidade efetiva do significado de cada deputado membro da comissão de inquérito. E, portanto, não se pode, em regulamento, regulamentar os tempos de intervenção apenas na lógica da atribuição de tempos aos grupos parlamentares, mas igualmente conferindo aos deputados membros desta comissão a possibilidade de, a título individual, se o entenderem, terem um tempo de intervenção nas fases das audições que tiverem lugar. E é assim que faz sentido a plenitude de funcionamento. A nossa sugestão, de acordo com o ponto 1 que apresentamos na deliberação, é uma ligeira correção na grelha de tempos, para que seja considerados na terceira ronda a possibilidade da intervenção individual de deputados. Da terceira ronda. O ponto 2 que apresentamos é a da constituição de um grupo de trabalho. Como sabem, o grupo de trabalho, no âmbito do funcionamento das comissões de inquérito, está expressamente previsto na própria lei quadro das comissões de inquérito. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma faculdade que as comissões de inquérito têm de o constituir.
está expressamente previsto no artigo 10º da Lei do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, e o grupo de trabalho previsto tem, a nosso ver, uma vantagem. É a vantagem de poder ir contribuindo, não a título vinculativo, mas da preparação de trabalho indiciário para o plenário da Comissão, da racionalidade dos procedimentos que a Comissão deve tomar. E, portanto, ao propormos a constituição de um grupo de trabalho, não se está a sonegar nenhuma competência ao plenário da Comissão de Inquérito, não se está a limitar qualquer possibilidade de iniciativa nesse mesmo plenário, está-se apenas a criar uma metodologia, no nosso entendimento, se a mesa, entretanto, puder concorrer com a sua atenção, agradeço, está-se apenas a contribuir com o nosso entendimento para conferir uma racionalidade aos trabalhos. E em que termos? Desde logo, cometendo ao grupo de trabalho, uma vez constituído, se fosse constituído hoje conforme se propõe, a incumbência de elaborar uma proposta de questionário indicativo. O questionário indicativo também faz parte do regulamento das comissões de inquérito. E o questionário indicativo é útil a dois títulos. É útil para servir de guião indicativo aos próprios deputados membros da comissão de inquérito, que podem estruturar melhor as suas intervenções em função desse guião indicativo, desse questionário, portanto, mas também é muito relevante para as entidades que convidarmos para vir depor. Porque as entidades que viermos a convidar para virem depor, ser-lhes-á enviado ao mesmo tempo, para seu conhecimento prévio, o questionário indicativo, o que as habilitará a não chegar à comissão de inquérito alegando não estarem preparados para responder a matérias por não saberem que elas seriam objeto da inquirição de que poderiam vir a ser alvo. Esta, portanto, a utilidade da alínea A do número 2 da nossa proposta. Quanto à linha B, propor nos mesmos termos, e portanto termos indicativos e não vinculativos, o elenco das entidades a ouvir pela Comissão de Inquérito e a correspondente sequência. Ora bem, as iniciativas que alguns senhores deputados já apresentaram na mesa, relativamente a pedidos para o elenco das entidades a ouvir, e bem como de documentação a solicitar, que é a matéria da linha seguinte, a nosso ver, poderá ser trabalhada no quadro deste grupo de trabalho para concorrer com todas as demais sugestões que resultem do próprio grupo de trabalho ou que cheguem ao grupo de trabalho nos próximos dias, para que resulte um acervo globalmente coerente e não apenas pela soma das propostas individualmente apresentadas, tal como agora foi feito. Isto, evidentemente, não limita o elenco do que já foi apresentado. Esse elenco, de acordo com esta metodologia, seria integrado na proposta final que o grupo de trabalho apresentaria à Comissão. Igualmente, se for caso disso, o grupo de trabalho poderá sugerir, estão a ver, senhores deputados, como nós não temos nenhum parti-pris relativamente à possibilidade de auditoria, a possibilidade de auditoria, mas específica, sobre a avaliação de matérias que estiverem em curso na Comissão de Inquérito. Nessa melhor delimitação da matéria e em função de um bom fundamento, então, para poder haver alguma auditoria específica, como vêem, não estamos em oposição a essa possibilidade. E, finalmente, no ponto 3, e justamente prevalecemos da possibilidade de sermos coadjuvados por técnicos qualificados, justamente porque temos no quadro da Assembleia a UTAU, propomos desde logo que, com o assentimento do Sr. Presidente da Assembleia da República, técnicos da UTAU possam vir a coadjuvar os trabalhos da Comissão, em particular para aqueles domínios que lhes sejam atribuídos pela própria mesa no decurso dos trabalhos e de acordo com a nossa própria vontade, naturalmente. É, portanto, esta a proposta de deliberação que propomos, da qual resultaria basicamente o seguinte: se ela for aprovada, o grupo de trabalho deveria constituir-se imediatamente. O grupo de trabalho, dada a relativa celeridade e a compressão do calendário face aos trabalhos do orçamento, deveria apresentar já as suas propostas de acordo com esta metodologia na próxima reunião da Comissão de Inquérito que o Sr. Presidente vier a marcar. Sr. Deputado Marcos Guedes, para se pronunciar sobre esta proposta, creio. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, para não perder tempo, indo diretamente ao assunto, eu acho que, em parte,
O que aqui está, em alguma parte eu acho que pode ser aproveitado, mas noutra parte, com toda a franqueza, complica em vez de simplificar. Se o Sr. Presidente me permite, até porque a própria proposta de deliberação agora apresentada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão começa, obviamente, pela questão da aprovação do regulamento. Ele próprio também sugeriu já uma alteração ao regulamento. Eu tinha duas questões que se prendem com isto, como verá, duas sugestões de alteração ao regulamento também, uma delas que parece que resolve, de uma maneira mais simples, penso eu, uma boa parte da sugestão do deputado Jorge Lacão. A primeira proposta de alteração é no artigo 2º. Aqui não tem que ver com esta questão, mas é uma questão que nos parece fundamental e eu desde já a digo. O número 2 diz que sobre o quórum deliberativo e de funcionamento da Comissão. Obviamente que não pode ser 3 grupos parlamentares. Nós temos 4 grupos parlamentares na maioria, que apoiam o Governo. E, portanto, eu sugiro o acrescento, pode ficar como está, pelo menos 3 grupos parlamentares, e acrescentando, entre os quais pelo menos um dos grupos que constituem a maioria de apoio ao Governo e um da oposição. Acho que, sem contraditório, a Comissão não funciona, pura e simplesmente, como é evidente. E não vale a pena taparmos o sol com uma peneira. Foi assim em anteriores comissões de inquérito, porque nunca houve 4 grupos parlamentares a apoiar um Governo, como existe atualmente. A segunda questão, esta tem que ver com a proposta do Dr. Jorge Lacão. Eu tinha já agisado propor que no artigo 3º sobre a composição e competência da mesa, de resto, dando corpo àquilo que é uma prática normal de funcionamento das comissões e também da comissão de inquérito, acrescentar, o número 1 diz que a mesa é composta pelo Presidente e 2 vice-presidentes, o número 2 diz que lhe compete a organização dos trabalhos, acrescentar o número 3, ou intercalar com o número 2 e passar o 2 para 3, o número que diga que a mesa reúne em composição alargada com os deputados referidos no número 1 e os deputados coordenadores de cada grupo parlamentar. E aqui está o grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho correto, do meu ponto de vista, que no fundo é aquilo que o Dr. Jorge Lacão, o Sr. Deputado Jorge Lacão, está a propor, quando na prática o funcionamento das comissões no Parlamento já tem tradicionalmente esta lógica de grupo de trabalho, com representação plural de todos os grupos parlamentares, através das chamadas reuniões alargadas da mesa com os coordenadores dos grupos parlamentares. Eu acho que isto pode suprir, em boa medida, com estas alterações, uma alteração deste tipo ao regulamento, resolve desde logo, ou digamos, não resolve, substitui, do meu ponto de vista, sem complicar muito mais as coisas, a proposta do Sr. Deputado Jorge Lacão. E voltando então agora à proposta do Sr. Deputado, aprovar o regulamento da Comissão, como disse, pela parte do PSD, com estas duas alterações que surgiram, a primeira, inevitável, do meu ponto de vista, a segunda, no fundo, é tornar, regulamentar aquilo que é uma prática adquirida no funcionamento das comissões e também que deve ser no funcionamento desta, e, portanto, com essas alterações, concordamos com o ponto 1. Quanto ao ponto 2, deixava de ser constituir o grupo de trabalho, passava a ser cometer à reunião alargada da mesa estas competências que aqui estão. E relativamente às alíneas das competências, a sugestão que eu faria era o seguinte. A questão da proposta de questionário indicativo, como sabemos, nos termos da lei, tem que ver com a estrutura do relatório. Não tem que ver com o funcionamento da Comissão. E eu oponho-me a que seja com o funcionamento da Comissão, com toda a franqueza. Era o que faltava, que a gente nos condicionássemos, ainda que eu perceba que não é essa a intenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, até porque a parte final da linha explicita que não é essa a intenção. Mas o que se deve é clarificar que a lógica do questionário indicativo, nós concordamos com ela, se ficar cá claro, elaborar uma proposta de questionário indicativo para efeitos de estruturação do relatório. Para efeitos de estruturação do relatório. Aí, com certeza, vejo que possa ter vantagem, porque isso ajuda muito o trabalho do relator e ajuda muito, digamos, à arrumação, vai também ao encontro da preocupação do deputado Jorge Lacão, à arrumação, digamos assim, das orientações das inquirições que nós vamos aqui fazer. Mas é que fique claro que é para efeitos de estruturação do relatório. Quanto à linha B, eu que propunha era que também a reunião da mesa alargada proponha, em vez de dizer o elenco das entidades a ouvir, porque, como o Sr. Presidente bem recordou, tinha ficado já adquirido, e eu espero que a maioria não imponha agora coisa diferente, que não haverá, por uma questão de princípio, uma seleção
das propostas das entidades que vão ser ouvidas. Não haja essa seleção, não haja essa tentação de restringir por parte da maioria as propostas da oposição, porque, falemos claros, é disso que está aqui em causa. E, portanto, eu sugeria que ficasse a linha B, propor nos mesmos termos a programação da sequência das entidades a inquirir. E não é das entidades a ouvir, é das entidades a inquirir. Nós não fazemos aqui audições para ouvir as pessoas, nós inquirimos as pessoas. Isto é uma comissão de inquérito e, portanto, a terminologia parece-me que também é importante. A linha C eu pura e simplesmente retirava, porque com toda a franqueza, acho que tudo aquilo que os grupos parlamentares e os senhores deputados apresentarem como requerimento de documentação para esclarecimento de determinado tipo de factos, por princípio, a menos que a mesa entenda que não faz sentido, que exorbita das competências da Comissão, deve estar aprovado por natureza. E não deve haver ninguém a fazer essa triagem relativamente aos elementos documentais e de informação a solicitar. Por último, quanto à linha D, não vejo problemas. Tenho pena que não se possa, mas já foi chumbado, não vale a pena continuar com esta querela. Não seja possível pedir-se uma auditoria compreensiva sobre todos os aspectos económico-financeiros que rodeiam este caso do Banif, mas, obviamente, quem quer o mais quer o menos e, portanto, que possa também a reunião alargada da mesa sugerir a realização de auditorias específicas para melhor avaliação, com certeza, não vemos aí nenhum embaraço. Por último, quanto ao ponto 3, eu, com toda a franqueza também, para não perder muito tempo, eu diria apenas o seguinte: é evidente que, do ponto de vista do PSD, qualquer requisição à UTAU só pode acontecer depois do processo orçamental. Era o que faltava, que a UTAU fosse desviada do seu objetivo primordial, que é apoio ao processo orçamental, ainda por cima num período em que a Assembleia entra na discussão orçamental, que a maioria impusesse que havia técnicos da UTAU que eram afastados do seu core business para vir apoiar a Comissão. Portanto, não nos oporemos a que possa ser aprovado isto, desde que fique claro que isto só acontecerá depois de discutido e votado o Orçamento de Estado na Assembleia da República, porque a UTAU é muito necessária, do nosso ponto de vista, em termos da sua tecnicidade e da sua independência, para apoiar nos trabalhos, como o próprio nome diz, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que tem como calendário preferencial e principal da sua atividade o período de análise orçamental em que o Parlamento já entrou e vai entrar aceleradamente nas próximas 3 ou 4 semanas. Portanto, a partir daí, não haverá da nossa parte nenhuma oposição. E, portanto, com estas alterações, Sr. Presidente, se houver aqui exigência da parte do Sr. Deputado Jorge Lacão e dos outros Srs. Deputados subscritores, nós estaremos de acordo. Se não for o caso, votaremos em conformidade. Eu já darei a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, mas permita-me só que faça uma observação de natureza jurídico-formal ao que disse o Sr. Deputado Marques Guedes. O Sr. Deputado referiu-se aqui à maioria, à oposição, fazendo uma consideração política, que é sua e que é legítima. Mas o que determina a lei sobre o direito da oposição, não, a lei que regula o estatuto da oposição, aliás, que o Sr. Deputado participou nessa discussão, considera que há partidos representados no Governo e partidos não representados no Governo, o que significa que, juridicamente, nós só há um partido do Governo, que é o Partido Socialista. Agora, mas eu acho que podemos pacificar a questão de uma maneira muito simples. Eu percebi a preocupação do Sr. Deputado e ela resolve-se de uma forma muito simples, que é no quórum. Dizemos que a Comissão só pode funcionar e deliberar com a presença de mais deputados dos seus membros em efetivas funções e desde que eles representem pelo menos 4 grupos parlamentares. E o problema fica resolvido. Não, mas é que o PEV não faz parte da Comissão. Não faz parte da Comissão. Portanto, podemos fazer uma exigência de quórum da presença de 4 grupos parlamentares. Eu creio que e aí não Só prejudica a maioria. Obriga sempre a que esteja alguém da oposição. Os senhores vão ter que estar. Sr. Deputado Jorge Lacão. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu gosto muito do rigor. O rigor é que nós estamos aqui ao abrigo de um regime jurídico próprio. E esse regime jurídico próprio desconhece a natureza de deputados das oposições, da maioria, do que quer que seja. Desconhece.
aqui somos deputados com um estatuto igual, independentemente do que somos no plenário ou nas outras funções. Dito isto, eu vou procurar os pontos de aproximação, sem deixar de esclarecer o seguinte. O questionário indicativo, Sr. Deputado Marques Guedes, é um equívoco seu. O questionário indicativo está expressamente previsto no regime jurídico das comissões de inquérito. Portanto, não sou eu que tenho uma intenção sobre o questionário indicativo, nem sou eu que inventei o que quer que seja. E o que diz o regime jurídico das comissões de inquérito sobre o questionário é muito simples. A Comissão pode orientar-se por um questionário indicativo formulado inicialmente. A Comissão pode orientar-se. Exato, é uma faculdade. E, portanto, o que estamos aqui a propor é uma faculdade, não em vista daquilo que vier a ser o relatório. Certamente também terá um efeito útil na estruturação do relatório, mas é para efeitos da própria orientação da Comissão, se a Comissão assim o entender. Ora, quanto à questão de reunirmos em grupo de trabalho ou em mesa alargada, que vai dar ao mesmo do ponto de vista prático, o Sr. Deputado Marques Guedes, não é aí que nos vamos dividir. Porque justamente o que se pretende é criar, digamos, uma espécie de task force nesta fase inicial que possa ajudar a preparar a boa metodologia para o funcionamento do plenário. Portanto, nesse ponto, estamos inteiramente disponíveis para ser a mesa alargada ou a formulação de grupo de trabalho, porque na prática vai dar ao mesmo. E não há razão, portanto, aí de nenhuma dificuldade. Relativamente à questão da temporalidade da chamada ou da convocação possível de técnicos da UTAU. Bem, é evidente, o Sr. Deputado Marques Guedes não passava pela cabeça de ninguém, suponho eu, à volta desta mesa, que restringíssemos a utilidade da função da UTAU durante o período do orçamento e, portanto, só depois de esgotado o ciclo orçamental é que faz sentido poder contar nesta Comissão com os técnicos da UTAU. E dito isto, eu creio que quanto ao regulamento, este ponto não mereceu divergências. Se eu estiver a lavrar em erro, aceitarei ser corrigido naturalmente. Relativamente ao ponto 2, elaborar a proposta de questionário indicativo, porque justamente o que aqui se propõe é exatamente conforme ao que diz o regime jurídico, não me parece, então, no rescaldo que possa haver divergência sobre isso. Relativamente à linha B, propor o elenco das entidades a ouvir pela Comissão de Inquérito, na versão de grupo de trabalho ou de mesa alargada, a mesma coisa. Indicar o acervo dos elementos documentais, a mesma coisa. A questão da UTAU já está esclarecida e, portanto, para sintetizar, porque o que interessa aqui é um clima de colaboração em tudo o que for possível colaborar, creio que, feitos estes esclarecimentos, só restará saber se temos grupo de trabalho autónomo ou se temos mesa alargada, mas isso deixa a sensibilidade dos grupos parlamentares, porque o propósito concretiza-se de uma forma ou da outra. Sr. Deputado, eu tenho que pedir desculpa ao Sr. Deputado João Almeida, porque se tinha inscrito antes o Sr. Deputado Jorge Lacão, mas eu depois deixei-me influenciar aqui por este diálogo de proximidade e dei-lhe a palavra quando a devia ter dado ao Sr. Deputado João Almeida. Com pedido de desculpas, Sr. Deputado João Almeida tem a palavra. Está aceito, Sr. Presidente, não tem problema nenhum. Relativamente a esta matéria, os Srs. Deputados Luís Marques Guedes e Jorge Lacão já sintetizaram bastante o que está em causa. Eu queria apenas dizer que, da experiência de outras comissões de inquérito, o questionário é uma faculdade. Da experiência de outras comissões de inquérito, já ouvi mais inquiridos a dizerem que não se pronunciavam porque essa pergunta e essa questão não estava no questionário que lhes tinha sido remetido, do que o problema contrário. E, portanto, a experiência que tenho é exatamente a contrária daquela que foi referida e, portanto, eu acho que é benéfico para a Comissão de Inquérito nós não termos, mesmo que seja indicativo. Já me aconteceu ter vários inquiridos a responderem-me: mas essa pergunta, Sr. Deputado, eu não sabia porque não vinha no questionário que me mandaram quando me convocaram. E, portanto, é muito fácil a um inquirido não responder se isso não estiver no questionário. E é muito difícil para nós conseguirmos fazer um questionário à partida que abarque todas as questões que depois não permitam aos inquiridos esta fuga. E, portanto, eu acho que no interesse da Comissão era melhor nós não elaborarmos o questionário inicialmente, porque nos permitiria manter uma banda mais larga. Depois, sobre a questão do elenco das entidades, acho que é pacífico que o grupo de trabalho, seja em que formulação for, não deve ter o poder de aprovar a audição de entidades. Deve ter o poder de fazer a organização
da audição dessas entidades, isso faz todo o sentido que assim seja, e relativamente ao acervo documental, também defendo que isso deve funcionar em regime de via verde, portanto, a não ser que a mesa entenda que algum pedido extravasa o âmbito da Comissão, eu acho que nem é preciso a Comissão reunir para que os documentos sejam pedidos. Entrando requerimentos, a mesa aprecia, e estou à vontade porque o meu partido nem sequer está representado na mesa, mas confio nos partidos que estão representados na mesa. Eu acho que o objetivo da Comissão aí é o objetivo da celeridade. Os documentos muitas vezes demoram a chegar à Comissão e desde que a mesa onde estão representados 3 grupos parlamentares entenda que o pedido de documentos respeita o âmbito da Comissão, isso deve seguir o seu caminho, sem necessidade sequer da Comissão reunir. Depois, à linha D, é a questão da auditoria do Bloco de Esquerda e, portanto, tem que cá constar, tudo bem. A questão da UTAU, desde que seja depois do processo orçamental, tudo bem, também. Relativamente ao grupo de trabalho, a nossa opinião é que o grupo de trabalho deve funcionar no registro, deve respeitar aquilo que a lei prevê para um grupo parlamentar, funcionando com uma Constituição que é a mesa mais o coordenador indicado por cada grupo parlamentar e, portanto, aí também não há problema nenhum, articula-se a lei com aquilo que é o costume e respeita-se quer um, quer outro. Agora, em termos de inovação, aquilo que nós temos para propor, que achamos que é importante, e poderia ficar aqui como uma linha também do ponto 2, é a existência de uma grelha de tempos que possa respeitar aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão já disse sobre o direito individual de cada deputado, porque se houver uma grelha de tempos para partidos e depois se diga que cada deputado individualmente tem ainda o direito, isso fica desde logo consagrado textualmente, e que o grupo de trabalho discuta outra questão que tem sido relevante noutras comissões de inquérito, que é, nós aprovamos grelhas de tempos para as perguntas, mas muitas vezes o nosso problema do ponto de vista da gestão de tempo é com as respostas. E, portanto, se há ou não, de alguma forma a lei não nos limita a isso. A lei não nos limita a isso, nós não estamos impedidos de discutir uma hipótese metodológica para gerir as respostas dos depoentes. Obviamente que não podemos cortar palavra aos depoentes, mas podemos discutir formas de os depoentes serem encaminhados para objetivar as suas respostas quando aqui aos inquiridos, quando aqui respondem à inquirição. Porque já tivemos casos em várias comissões, em que o facto de não haver limitação de tempo fazia com que quem estava a inquirir perdesse completamente a linha de raciocínio, porque quem estava a responder dizia 10, 20, 30 vezes a mesma coisa, única e exclusivamente com o objetivo de que se perdesse uma linha de encadeamento de perguntas que faziam sentido, se pudessem ser feitas sequencialmente num curto espaço de tempo e que, obviamente, espaçadas de meia hora, perdiam completamente o mesmo efeito para o objetivo do esclarecimento. Portanto, nós entendíamos que se devia acrescentar aqui a questão da grelha de tempos para as perguntas e a questão da metodologia da utilização do tempo pelos inquiridos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já vamos ganhando alguma coisa com a experiência de comissões de inquérito deste tipo. Infelizmente, o Parlamento teve já que constituir várias comissões de inquérito sobre temas semelhantes a este. Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à proposta de deliberação que está em cima da mesa, bem, quanto ao ponto 1 e com as propostas que estão neste momento colocadas quer pelo PSD, quer pela alusão à necessidade de alteração que o PS introduziu, parece-nos que não há qualquer problema. Aliás, até pode inclusivamente ser retirado e dar lugar a uma aprovação do regulamento com as alterações introduzidas. Quanto ao ponto 2 e o espírito do PCP ao apoiar este ponto 2 era precisamente facilitar os trabalhos e não complicar. Nomeadamente no que toca à possibilidade de ser o grupo de trabalho a ponderar a necessidade ou não de um questionário indicativo para aliviar esta Comissão, nestas reuniões, de ter de o fazer e para propor depois. Enfim, não partimos do pressuposto que deveria existir um questionário indicativo, mas bem pelo contrário, que essa discussão pudesse ser tida no grupo de trabalho ou nas mesa de coordenadores, chamemos-lhes, ou mesa de coordenadores alargada, enfim, chamemos aquilo que entendermos da parte do PCP, também não há nenhum problema quanto a isso. Quanto ao elenco das entidades e os elementos documentais
A ideia era poder fazer uma compilação daquilo que fosse entrando. Entretanto, há 2 grupos parlamentares que já apresentaram e não nos parece que seja razoável atrasar só porque se vai constituir um grupo de trabalho, atrasar aqueles que já deram entrada. Não nos parece razoável. Enfim, o PCP não tinha conhecimento que havia grupos parlamentares que iam já dar entrada desses documentos, mas da nossa parte nada impede a que os grupos parlamentares que já apresentaram esses requerimentos vejam já respondido por parte da Comissão, acolhido por parte da Comissão esse requerimento. Quanto aos tempos, eu julgo que não há uma resposta, não há uma fórmula para resolver esse problema. Não me refiro aos deputados. Os deputados deverão ter uma grelha de tempos definida, que pode ou não contemplar, no nosso entendimento, até para dar resposta ao ponto 1, deve contemplar uma ronda para deputados que pertençam à Comissão de Inquérito e as rondas normais dos grupos parlamentares. Quanto à questão do limite de tempo ou não, parece-nos que não deve haver limite de tempo para o depoente e confiar aqui que tanto o deputado que está a inquirir como o Presidente ou quem estiver a presidir a sessão tem a capacidade, o bom senso e a acutilância necessárias para conduzir o inquérito no sentido dos bons trabalhos da Comissão. E esta gestão não dá para escrever num livro como é que é feita, nem dá para escrever num regulamento como é que é feita esta gestão, mas parece-nos que é a única que pode permitir resolver o problema, porque qualquer outra também tem limitações. Se introduzirmos uma limitação de tempo para o depoente, isso também pode impedir depois que haja os esclarecimentos devidos, enfim, pode-se esgotar o tempo e depois é bem mais fácil escapar a questões. Portanto, neste sentido, Sr. Presidente, eu ia propor ponderar sobre, e tendo em conta que há um entendimento sobre a metodologia para uma reunião da mesa e coordenadores alargada com vista a definir as metodologias para a Comissão de Inquérito, ou pelo menos a propor à Comissão as metodologias, que apenas o ponto 3 fosse sujeito a votação e que os restantes, enfim, são um entendimento, uma conclusão a que chegamos no sentido de marcar uma reunião da mesa e coordenadores. Na prática é isso, com vista a dirimir e a esclarecer matérias que ainda precisam de esclarecimento. Srs. Deputados, vou já dar a palavra, depois vamos procurar depois arrumar as questões, não é? A Sra. Deputada Mariana Mortágua e depois o Sr. Deputado Jorge Lacão. Rapidamente, Sr. Presidente, para dizer o seguinte, em relação ao grupo de trabalho, não vejo nenhum problema, até acho que tem funcionado bastante bem, que ele possa ser mesa e coordenadores, na realidade agiliza os trabalhos e que a mesa e coordenadores tenham função de organizar o programa de audições. Em relação aos documentos, não tenho nada contra que seja em regime via verde, como foi proposto, acho uma boa medida. Em relação a audições, normalmente o que é feito, nem sempre, houve diferentes metodologias ao longo de diferentes comissões de inquérito. Eu já estive em comissões de inquérito em que requerimentos meus para audições foram chumbados quando a maioria era outra maioria. Mas também já estive em comissões de inquérito em que havia uma aprovação tácita, também com a maioria de direita, e portanto acho que houve diferentes metodologias. Eu prefiro que, por norma, cada grupo ou cada deputado na Comissão de Inquérito possa chamar quem bem entende, porque entende que é necessário. Portanto, da minha parte, não digo via verde, acho que podemos discutir, mas uma semi-via verde ou uma quase via verde acho que é absolutamente aceitável. Em relação aos tempos, concordo com a sugestão feita. Limitação de tempos de resposta, nem pensar, porque oferece uma escapatória fácil. Acho que devemos confiar no meu Presidente e nos deputados para fazer a gestão. Relativamente ao questionário indicativo, eu compreendo perfeitamente. Até acrescento um argumento. Acho que tanto o que está fora do âmbito do questionário nos prejudica, como a ausência do efeito surpresa nos prejudica. A possibilidade de fazer perguntas que ninguém espera é uma possibilidade importante numa comissão de inquérito. E por isso não excluo que a possamos fazer como organização do nosso trabalho interno, como indicação, mais ou menos, quase como um índice do relatório, embora depois dando a liberdade ao relator ou relatora para definir isso, mas acho mais um instrumento para
programação e organização mental do que necessariamente como questionário para estes dois argumentos. Em relação ao TAU, obviamente, aliás, os documentos só chegarão quando o processo orçamental estiver perto do fim, e, portanto, nunca a sobreposição. Em relação às auditorias externas, como o Bloco se opõe por princípio ao outsourcing privado, nós estamos plenamente satisfeitos com o trabalho da UTAU em termos de apoio técnico externo e independente, mas se entenderem manter aqui como outras entidades a consultar, para nós restam-nos outras, o Tribunal de Contas, o Banco de Portugal, mas estamos limitados àquelas que são públicas. Acho que ter um âmbito mais lato de auditorias externas em geral permite também aos deputados que entendem ter empresas privadas a fazê-lo, que o possam fazê-lo em qualquer momento. Acho que é do agrado de todos e, portanto, parece-me uma boa proposta. Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu queria chamar a atenção a um aspecto e pedir aos seus deputados que refletíssemos um bocadinho sobre isso. E que tem a ver com o seguinte: os pedidos de informação a entidades exteriores, sejam elas entidades independentes da administração pública ou particulares, se forem pedidos pela Comissão, vinculam essas entidades a ter que responder e num prazo certo. E mais, a lei estabelece uma cominação, inclusivamente de natureza penal, para a rejeição da resposta. Ora, isto também responsabiliza a Comissão. A meu ver, a Comissão deve ter um mecanismo de ponderação dos pedidos de documentação que faz, para que no momento em que eles sejam feitos vinculando a Comissão e não apenas porque um deputado individualmente quis requerer isto ou aquilo, para que em caso de recusa nós possamos fazer valer a autoridade própria da Comissão de Inquérito. Portanto, nesse sentido, o que eu informalmente proponho é, uma vez que creio que nos orientamos para a ideia do funcionamento da mesa alargada aos coordenadores, enfim, nessa modalidade de grupo de trabalho. Não, eu acho que fará sentido para que amanhã, se houver um incidente com alguém, não haja uma parte dos membros desta Comissão que possam alegar: eu não tive nada a ver com isso. E, portanto, o exercício da autoridade da Comissão possa ser questionada por nós próprios, por ficarmos em ambiguidade sobre se o pedido vincula a Comissão no seu conjunto ou não. E, portanto, se houver uma metodologia da mesa alargada a coordenadores, dentro de um princípio de confiança entre todos nós, aquilo que for a documentação finalmente solicitada é aquela que vincula a Comissão no seu conjunto. E, portanto, queria aqui sublinhar esse aspecto. No mais, portanto, creio que podemos passar o grupo de trabalho para a ideia da mesa alargada aos coordenadores. O trabalho é a mesa alargada? Sim, é isso. Quanto a haver ou não o questionário indicativo, o grupo de trabalho, então, que se pronuncia, afinal, sobre isso, e eu apresentava na mesa, se é que não está já, uma proposta muito simples para a alteração da grelha do regulamento interno, relativamente à terceira ronda, para viabilizar a possibilidade de intervenção dos deputados individualmente considerados. Srs. Deputados, vamos lá então procurar arrumar as questões e ver se há alguma questão que tenha de ser submetida à votação. Os Srs. Deputados dirão. Ora bem, vamos seguir os termos da proposta que foi aqui apresentada e, portanto, já resolveremos depois a questão do regulamento, formalmente. Portanto, creio que está assente que o grupo de trabalho que aqui é proposto será integrado pela mesa e pelos coordenadores, ou por uma representação dos grupos parlamentares. Portanto, os grupos parlamentares, portanto, o coordenador é uma figura que se consagrou na prática parlamentar, embora não tenha cabimento legal, mas está assente e, portanto, esse grupo de trabalho funcionará com a mesa da Comissão e com a representação de cada um dos grupos parlamentares representado na Comissão. Uma questão que importa de facto dirimir e resolver é quando é que será decidida a questão da existência ou não do questionário indicativo. Eu creio que há consenso no sentido de deve haver, não há consenso é quanto à sua finalidade. Se é enviado... portanto, eu creio que há resultou da discussão...
que não se deve enviar aos depoentes, mas que será um elemento auxiliar, inclusive do futuro relator e do curso dos trabalhos da Comissão, sendo certo que os depoentes receberão o objeto da Comissão, tal como ele foi deliberado pelo plenário da Assembleia e se lhes há enviado. E então depois este grupo de trabalho, mesa e coordenadores, decidirá sobre o que fazer relativamente ao questionário indicativo. Relativamente às entidades a ouvir e aos elementos a solicitar, eu creio que relativamente ao elenco das entidades a ouvir, há um compromisso politicamente assumido por todos os grupos parlamentares de não inviabilização, mas em todo o caso haverá uma formalização por parte da Comissão relativamente ao alinhamento. Vamos, obviamente, aqui eliminar repetições e estabelecer um elenco e ordenar um elenco de audições a realizar, que não vão ser tão poucas como isso, pelo menos a avaliar pelas primeiras impressões decorrentes das propostas já feitas. Relativamente aos elementos documentais, eu creio que nós aí podemos adotar esta metodologia de que há uma consulta rápida à mesa e aos grupos parlamentares, saber se há alguma objeção que alguém entenda suscitar, e creio que teríamos vantagem em, antes de se iniciarem os trabalhos de discussão do Orçamento de Estado e que poderão implicar um ritmo diferenciado na Comissão, que pelo menos a primeira vaga de solicitações tenha já andamento, não é? Porque as entidades terão de ter tempo para compulsar esta documentação e enviá-la à Comissão. Falta finalmente a questão da UTAU. Há um consenso no sentido que não vamos desviar a UTAU neste período, não é? Período de discussão do Orçamento de Estado. Há um consenso assente no bom senso relativamente a essa matéria. E depois, se houver relativamente a outras necessidades de auditoria, haverá alguma deliberação específica sobre essa matéria, caso a Comissão entenda que o deve deliberar. E, portanto, creio que neste sentido estamos entendidos relativamente à forma como iremos trabalhar. Resta-nos então formalizar, relativamente ao regulamento da Comissão, ver se há outras sugestões, está aqui. Ora bem, eu reparei que no artigo 2º sobre a composição só se refere aos estados efetivos. Tem que prever os suplentes, não é? Eu acho que deve-se prever os... Esta Comissão tem uma especificidade que foi discutida em Conferência de Líderes, relativamente à possibilidade dos suplentes poderem intervir, tendo em conta que há grupos parlamentares que ficariam muito limitados na sua intervenção se assim não fosse, e portanto teríamos que acrescentar no número 1 que tem 17 deputados efetivos e o número de suplentes que estiver determinado. Exatamente, no número 2, em vez de 3 grupos parlamentares, passa a estar 4 grupos parlamentares. E depois, não sei se há mais alguma sugestão, para além da grelha de tempos, mas vamos ver então, na grelha de tempos, creio que o que está assente é que o tempo do depoente é indicativo, não é? Vamos tentar que não extravase nem do objeto do inquérito, nem que ultrapasse de uma forma pouco razoável esta indicação de tempos. Portanto, em princípio, o tempo do depoente seria semelhante ao tempo do inquiridor, passa a expressão, mas isto não pode ser rígido, não é? Portanto, não vamos dizer não responda porque já não tem tempo, e ninguém diz não responde porque já não tem tempo, não é? E relativamente à terceira ronda, cada membro da Comissão terá a possibilidade de intervir. Sendo certo que, pelo menos é essa a experiência de anteriores comissões de inquérito que tenho, mesmo a primeira e a segunda ronda, os tempos disponíveis pelos grupos parlamentares podem ser fracionados, ou seja, não é obrigatório que os 8 minutos de cada grupo, é outra coisa, exato, mas não é obrigatório que seja o mesmo deputado a utilizar os 8 minutos. Portanto, dentro dos 8 minutos pode haver mais do que um deputado do grupo parlamentar a colocar questões, sem prejuízo depois, o mesmo na segunda ronda e sem prejuízo na terceira ronda, cada deputado
poder intervir, mesmo que já tenha feito intervenções nas rondas anteriores. E, portanto, existe a terceira ronda, é de livre intervenção, limitada naturalmente aos 3 minutos. Na terceira ronda propõe o Sr. Deputado Jorge Lacão que haja intervenção, possa haver intervenções de deputados 3 minutos por intervenção e que o depoente tenha um tempo máximo global equivalente ao tempo das perguntas. Eu creio que é isto, não é? É assim, não é? Vai ser assim que as coisas vão decorrer. Senhores deputados. Sim, creio que sim. Exatamente. Aliás, já estava. Exatamente, já estava, aliás, aqui ensaiada, independentemente da proposta. Senhores deputados, o que é que nos falta na ordem de trabalhos de hoje? Creio que estamos a aproximar-nos do final. Creio que temos de definir quando será a nossa próxima reunião. Tínhamos vantagem em ter uma reunião na próxima semana, que ainda será antes do debate na generalidade do Orçamento de Estado. Eu creio que teríamos vantagem em 2 coisas na próxima semana. Uma é de fazer uma primeira reunião da mesa e coordenadores, seguida de uma reunião da Comissão para formalizar o que fosse necessário formalizar antes do início dos trabalhos do Orçamento. Os trabalhos do Orçamento já começaram, mas antes do debate na generalidade do Orçamento. Creio que devíamos entender-nos sobre a possibilidade de haver uma reunião de mesa e coordenadores e seguida de reunião da Comissão. Creio que não valeria a pena gastarmos 2 dias nisto e, portanto, no mesmo dia podemos fazer as 2 reuniões. Não sei se há sugestões. Chamo só a atenção que quinta e sexta as jornadas parlamentares. Exatamente, é que estamos limitados. Exatamente. Se bem que quarta também não há plenário, não é? E, portanto, talvez. Não há plenário na quarta-feira. Podemos aproveitar. Dava-nos um pouco mais de tempo. Mas como é o último dia de útil. Pois. Reunião mesa e coordenadores às 2 ou 2h30, também acaba cedo na quarta. Onde é que são as jornadas do PSD? Quinta e sexta. Mas são... Não, são fora. Fora dos dois. Então, terça temos que começar para às 5, por isso há outra discussão. Preferências? Terça, quarta? Não? Quarta de manhã, creio que haverá comissões, não é? A proposta do deputado João Galão dá para ser razoável. Não há plenário, pode ser às 2h30. Às 2, 2h30, quarta-feira. Às 2h30 a mesa mais coordenadores. Portanto, 14h30 reunião da mesa e coordenadores, quarta-feira, dia 17, e vamos marcar a reunião da Comissão para as 15h30, talvez, para não estarmos também demasiado pressionados. 14h30, 15h30. Exatamente, Srs. Deputados. Lembro aqui a doutora Margarida, e muito bem, que nós temos que aprovar formalmente o regulamento. E, portanto, pergunto se há votos contra o regulamento da Comissão, se há abstenções com as alterações, e, portanto, creio que está aprovado por unanimidade o regulamento da Comissão. Srs. Deputados, creio que por hoje é tudo, então voltamos a reunir grupo de trabalho, mesa e coordenadores às 14h30 do dia 17, comissão às 15h30 do dia 17. Boa noite a todos.